Apoio Cultural. Instituto de Línguas Millennium. Livraria Próton. Faculdade Trilógica Kepp Pacheco. Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Nos programas anteriores, nós vimos comentando a respeito de catástrofes ecológicas, resultado de problema da estufa, né? De emissão de gases poluentes. Falamos sobre doenças, falamos sobre a inversão do ser humano e é sobre toda essa patologia interna que se expande à sociedade, que se transmite para a sociedade, porque é o ser humano que organiza a sociedade. Então ele coloca na sua obra, entre aspas, toda a sua patologia, a sua doença, nas leis que ele faz para tapear, para explorar, para ser injusto, para ver o seu próprio egoísmo, para satisfazer a sua inveja. E principalmente, né, porque ele está invertido. O ser humano, como Kepp descobriu, ele vive todos os valores de forma invertida e age contra si mesmo. Por isso que nós não conseguimos brecar essa depredação do planeta. Por exemplo, a pichação das cidades, a destruição dos bens públicos, a ganância, né, de não compartilhar os bens da natureza com os nossos semelhantes, de não agirmos pela preservação da nossa espécie e da natureza. Nós agimos pelo contrário. Aquilo que nós fazemos na nossa vida pessoal, na nossa vida individual, toda essa destruição que nós fazemos ao nosso corpo, esse ataque que nós fazemos à nossa saúde, nós também fazemos em termos sociais. Então não é que nós também sofremos ataques sociais da sociedade dos outros, violência nas ruas, sequestros, guerras, mas isso é originário primeiramente da nossa psicopatologia. Por isso que hoje em dia conhecer a respeito da psicopatologia não é um privilégio mais de poucos que podem frequentar o divã de um psicanalista. A ciência da psicopatologia ou da psicossociopatologia, como Kepp denomina, tornou-se uma necessidade a ser ensinada em todas as famílias, escolas e meios de comunicação. Como isso ainda está se iniciando, existe uma grande resistência do ser humano em se conhecer, em ver os seus erros, suas más intenções, nós encontramos uma séria dificuldade, principalmente em instituições de muito poder, para aceitarem essa conscientização. Nós estamos contando muitas vezes com a abertura de canais comunitários, educativos, das chamadas mídias alternativas, independentes, ou mesmo de qualquer indivíduo de boa vontade e que gosta da vida, para que essas ideias sejam transmitidas e que possam beneficiar um número maior de população. Então, falamos de guerras, por exemplo. Todas as pessoas morrem de medo de imaginar, por exemplo, se eclode uma guerra atômica, movida seja pelo Ocidente, seja pelos povos muçulmanos, enfim. Todos sabemos que existe um arsenal de armas destrutivas que poderia explodir o planeta várias vezes, né? E isso é o resultado do quê? Senão da loucura do ser humano. Porque a guerra em si é uma patologia grave, é uma imoralidade, inclusive é uma questão de falta de ética. Nunca nós deveríamos despender um centavo numa arma mortífera, quanto mais uma arma de destruição em massa. Mas isso que nós fazemos na sociedade, que nós vemos lá, por exemplo, acontecendo no Oriente Médio, no Iraque, que nós vemos terrorismo nos Estados Unidos, por exemplo, isso nós temos já em casa, dentro de casa e no nosso interior. O que acontece no nosso interior, nós transmitimos para o exterior. E o exterior é um grande espelho do inferno que nós fazemos nas nossas vidas. E isso, minha gente, é cada um de nós. Todos nós precisamos dessa consciência, né, Dr. Kepp? Mas você fala das guerras, né? Praticamente um ser humano vive em guerra com o outro. Exatamente. Então, por exemplo, indivíduo que ganha pouco, né? E por leis sociais, leis econômicas, seja lá qual for o motivo, ele não consegue melhorar o padrão de vida, não consegue ter uma vida decente.
É uma guerra que aqueles que têm as leis fazem contra esse coitado que não tem meio, né, de sobreviver de um modo tranquilo, decente. Então, o ser humano tem sempre a paranoia, sempre desconfia que o outro vai acabar com ele. Isso é uma guerra que ele faz com os outros. Ou então que ele acha que a sociedade, como, por exemplo, os países do primeiro mundo, acha que o terceiro mundo é que está em guerra com eles, e não que eles é que estão em guerra com o terceiro mundo. De maneira que essa atitude de inimizade, a gente chama de projetiva, pelo qual o indivíduo acha que o outro vai atacá-lo. Então, veja uma ideia que depois eu vou colocar na tela, que muitos dizem que o ser humano é o que ele pensa, que o ser humano se pensa de um modo é daquele modo, se pensa de outro modo é de outro modo. Veja esse cartaz que eu vou colocar aí, o que que fala, que as coisas são aquilo que elas podem fazer, que o ser humano é aquilo que ele faz, compreende? Isso que eu quero falar, que o que é o ser humano? Vocês conhecem pela conduta dele. O ser humano, pela conduta, pelo trabalho, pela ação, é que mostra o que ele é. Ou é um indivíduo ativo ou não, capaz ou não, ou é um indivíduo realizador ou não, ou é egocêntrico, ou é alterocêntrico, é um indivíduo bom, um indivíduo mau, compreende? É a conduta que mostra o que o ser humano é. Agora, falando sobre a inversão, é muito importante que os senhores tenham uma ideia do que nós dizemos a respeito da inversão, que acaba com o ser humano, acaba com a sociedade e acaba até com a vida eterna dele. Veja um cartaz, o que eu falo. O que é o indivíduo invertido aí? Que vê no sofrimento um bem. Então, não existe muitas pessoas que acham que é pelo sofrimento que ele vai conseguir coisas incríveis, vai, por exemplo, para o céu, e que o sofrimento é que ensina para ele ter uma vida verdadeira. Não é o sofrimento que ensina. O sofrimento já é causado, veja no cartaz novamente, é causado à esquerda aí, pela inveja, pela inversão, portanto. O indivíduo que tem inveja, que são todos, né? Todos nós temos qualquer grau de inveja, quanto mais o indivíduo percebe a sua inveja, menos ele tem. Quanto menos ele percebe, mais invejoso ele é. De maneira que todos nós sofremos desse terrível mal. Então veja em segundo lugar. O lazer seria uma grande vantagem. Então, atualmente, muitos autores querem dizer que o mundo está numa fase de lazer, que já fez o que devia fazer e agora é só usufruir. Isso é um grande erro que os sociólogos cometem. Aí veja em terceiro lugar o que eu coloquei, que geralmente o ser humano acha que o descanso, dolce far niente, né, como eu falo o italiano, não fazer nada, é um grande bem-estar. De maneira que a maior parte quer se aposentar ou pensa em ter mais tempo para ele. Quanto mais o indivíduo quer tempo para ele, mais, vamos dizer, tolices ele faz. O indivíduo não devia ter tempo nenhum para ele, fazer só o que ele deve, compreende? Que ele usa esse tempo para ele para se destruir, para se corromper. Porque ele está invertido. Veja em quarto lugar, o ser humano acha que roubar é um benefício. Ele fala, por que eu vou trabalhar para ganhar dinheiro? Eu posso assaltar uma pessoa na rua e ganhar o que eu não ganho num ano. Então, em quinto lugar, veja lá no cartaz o que eu coloquei. A mentira é um desenvolvimento. Então, existe uma ideia de que quanto mais mentirosa é uma pessoa, mais ela tem vantagem. Por quê? Porque ela engana todo mundo. Não. Se ela engana todos, engana também a si própria. Então, é uma grande desvantagem. Quer dizer, toda delinquência é uma grande desvantagem para o ser humano. Veja em sexto lugar, que é o indivíduo avaro, né? O indivíduo avarento é o indivíduo que tira lucro. Quer dizer, se ele não gasta, se ele não dá nada para ninguém, então acha que ele vai ficar com todos os bens que ele pode. Não, pelo contrário. Quem não faz nada para o outro, não faz nada para si.
Então, o avarento, ele praticamente vive numa ilusão de que ele é rico, mas se ele não usa o dinheiro que tem, os bens que ele tem, ele é muito pobre. Depois acha, em sétimo lugar, o egoísmo maravilhoso. Pessoa que só pensa em si como uma grande vantagem. E o trabalho, uma coisa terrível para a vida. E o corpo, algo negativo. Então, doutor Kepp, o senhor está dando a ideia, no final das contas, que a questão da patologia é uma questão ética ou de falta de ética, que a pessoa tem no seu próprio interior, essas noções todas já impressas, são inatas, os universais, inclusive, que ela traz, mas essa ética que ele ataca, que ele destrói no interior dele, acaba fazendo com que ele adoeça também a sociedade. Portanto, o problema da destruição do mundo não deixa de ser um problema ético, um problema até moral. Então vamos ouvir o que o Prêmio Nobel da Paz, Esquivel, tem a dizer a esse respeito. El mundo está pasando por un momento sumamente crítico, una crisis profunda, ética, moral, psicológica, espiritual. Y tenemos que recuperar la capacidad de la esperanza en el mundo. Hoy vemos que la situación actual mundial es la exclusión social. Hay una globalización que ha servido para la concentración del poder económico, militar y político en pocas manos y la exclusión de la mayoría de nuestra población. Sin embargo, hay algunos indicadores, algunos signos de esperanza, que son las organizaciones sociales. Los pueblos han dejado de ser espectadores y se están asumiendo como protagonistas. Tiene que haber una redefinición de la democracia a nivel mundial, pero también de la situación ecológica, la preservación del medio ambiente, pero hay una violencia que es una violencia estructural y hay una violencia que está en cada uno de nosotros, que tenemos que desterrar, sacar esa violencia de adentro y generar una cultura de la paz, del entendimiento y de la solidaridad humana. O mais original escritor contemporâneo no mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. Nesses tempos de incerteza e conflito, surge um trabalho de extraordinária clareza moral, visão e esperança. O psicanalista e cientista social brasileiro, Norberto Kepp, escreve com sabedoria e autoridade sobre assuntos realmente relevantes, como curar as doenças, como a ciência invertida está destruindo a natureza e o que fazer em relação a isso, encontrando nossa espiritualidade, estruturando uma sociedade verdadeiramente justa. Em meio a mais de 3.000 livros publicados por dia no mundo, Dr. Kepp está entre os mais preciosos. Livros de Norberto Kepp, Ciência Trilógica, abrindo as portas para um novo mundo. Se vocês estão gostando das nossas ideias, vocês poderão saber mais a respeito do trabalho da trilogia analítica ou da psicanálise integral, que é essa escola científica fundada por Norberto Kepp, psicanalista, sociólogo, filósofo, e que fez assim, teve sucesso em fazer a unificação dos campos da ciência, da filosofia e até da teologia, criando uma unidade entre o estudo de todas as áreas, isso que é conhecido como interdisciplinaridade. É uma ciência que ela é aplicada na economia, nas artes, nas ciências mesmo, as física, biologia, na genética, ela é obviamente psicologia, filosofia, enfim, todas as áreas de atuação humana, vocês podem aplicar esses conceitos da trilogia analítica ou psicanálise integral. Esses conceitos fundamentais,
eles são muito terapêuticos. Se vocês entendem, conscientizam, lendo os livros, assistindo os vídeos que nós temos, vocês poderão se beneficiar muito de doenças psicossomáticas, de problemas de relacionamento, neuroses, até psicoses, somente através da leitura dos livros e se conscientizando dessas descobertas. Portanto, acessem o nosso site, telefonem aqui para São Paulo, se informem como saber melhor. Temos sempre palestras abertas ao público, o programa O Homem Universal, por exemplo, também passado em vários canais do Brasil e algumas cidades do mundo. E vocês que são mídias alternativas, independentes e comunitárias, nós temos que criar uma rede de contribuição, uma corrente de informação, porque em grande parte vai sair da nossa ação, da nossa iniciativa, a transformação para um mundo novo que já começa a surgir. Esse novo mundo que surge e que é uma possibilidade. Depende da nossa decisão e da nossa vontade. Eu gostaria de mostrar mais um livro, né, que eu escrevi, A Origem da Sanidade. Esse livro, A Origem da Sanidade, é um livro em que eu mostro que o ser humano é geralmente inimigo, portanto, da saúde. Mas ele não é um inimigo assim, declarado, consciente. Ele é um inimigo do bem, de um modo assim, inconscientizado. Quer dizer, ele não percebe que, por causa da inversão, ele ataca o bem. Agora, vejam um cartaz que eu coloquei aí. Veja, duvidar do bem é o mal. Quer dizer, duvidar do que é bom é o mal. A pessoa não devia duvidar do que é bom, mas duvidar do mal é um bem. Quer dizer, achar que o mal não vai fazer bem é um bem. De maneira que, no estudo que nós fazemos de psicopatologia, nós usamos, é claro, né, os trabalhos de Freud, Jung, Viktor Frankl, com o qual trabalhei muito tempo lá em Viena, que eu tenho nacionalidade brasileira e também austríaca, de maneira que é uma ciência que eu trouxe para o Brasil na década de 60 e houve uma grande difusão do existencialismo, que era praticamente desconhecido naquela ocasião, e mesmo o freudismo, né? O freudismo tradicional. Então, o que falava Freud, Jung e Viktor Frankl? Veja aí nesse cartaz que o grande problema para Freud era uma conduta de recalque, mas o Freud achava que era uma conduta de recalque, quer dizer, uma conduta de não ter consciência, como se o inconsciente fosse uma instância, que a pessoa nasceria mais inconsciente, com uma estrutura assim, e pouco a pouco isso devesse se tornar consciente. E nós temos uma ideia diferente, que era a ideia do Freud no início, mas ele deixou que a pessoa, quando tem fatos desagradáveis, pensamentos desagradáveis, atitudes e sentimentos assim desagradáveis, ela recalca. Esse recalque, esse esconder, né? Não sei se tem a palavra escondimento. Esconder o que é desagradável é que causava, portanto, a doença para ele. Então, o que causa a doença é uma atitude, geralmente, de censura à consciência. É claro que a atitude, o indivíduo tem que censurar. Se ele quer matar uma pessoa, roubar, ele tem que se segurar, né? Mas saber que ele quer roubar, que ele é delinquente na base, isso é muito importante. Agora, voltando para o cartaz, veja aí, o Jung que falava que o problema é o inconsciente coletivo. Então, veja, na mesma linha do Freud, ele não achava que existia só um inconsciente pessoal, que também haveria um inconsciente coletivo. Então, eu queria agora mostrar o existencialismo de Viktor Frankl. Veja aí, no cartaz, é a terceira roda, né? Que o Viktor Frankl seguia essa ideia do Heidegger, do Biswanga, né?
do Kierkegaard, de que a essência pode ser produto da existência. Quer dizer, existe uma ideia de que o indivíduo ele teria uma essência sempre boa e uma existência atrabalhoada, difícil, etc. Não é bem assim, que na neurose, principalmente na psicose, é atingida a essência dele, a essência que é atingida. E depois na existência. Se fosse só a existência, ele teria sempre uma atitude mais ou menos assim, equilibrada, mas não. Ele tem um desequilíbrio na vida espiritual. Muitas vezes nós dizemos, né, que essa questão espiritual tem que ser vista. Eu atualmente estou escrevendo um livro chamado O Mundo dos Espíritos. Não tem nada a ver com o do Allan Kardec. O Allan Kardec escreveu o livro dos Espíritos. Então, eu tenho assim uma ideia de mostrar esse relacionamento estreito, né? Que o que o indivíduo pensa, geralmente vem do mundo exterior, do mundo espiritual, ou vem do mundo bom, espiritual, de Deus, dos anjos, dos santos, etc. Até fala, né, no credo, a comunhão dos santos. Quer dizer, a comunhão dos santos é o relacionamento nosso aqui com as pessoas boas do além. Ou então, isso Allan Kardec não tratou como nós, a questão dos espíritos ruins. Allan Kardec achava que tinha espírito malvado, mas ele não deu nome de demônio. E nós achamos que também existem os espíritos demoníacos. Dr. Kepp, esse assunto que o senhor está abordando é o assunto mais censurado pela humanidade. Os seres humanos fazem uma enorme censura a essa consciência. Haja vista a maneira que a psiquiatria vem tratando esse fenômeno com os seus pacientes. Quando escutam vozes ou veem espíritos, a primeira reação do psiquiatra é de ver isso simplesmente como uma alteração cerebral, até a nível neuroquímico, e dão medicação para que esses fenômenos possam ser abafados ou censurados, porque a própria ciência da psicopatologia não dispunha, até presentemente, de meios para tratar dessa problemática. Então, aqui... Hoje, conversando com o psiquiatra, veja bem, aproveitando a sua deixa, ele me falou o seguinte: você sabe, Kepp, a gente nega a existência de demônio por causa do medo. A gente sabe que eles existem, porque isso está impregnado no nosso interior, na nossa cultura, de maneira que é mais por causa do pavor que o ser humano tem de ver que ele é conduzido, na sua maior parte, por esses espíritos que falam direto na mente dele. São forças, assim, praticamente invisíveis para os 5 sentidos. Então, e se a gente pega uma exposição de quadros, por exemplo, feitos em psiquiatria, no hospital psiquiátrico, com doentes graves, então todos eles pintam seres espirituais assim. Vejam um cartaz que eu coloquei aí que pode esclarecer o iceberg aí, que para Freud a doença estaria lá embaixo, como se fosse uma instância, mas nós dizemos que tem no inconsciente a doença, quer dizer, numa inconscientização, e que a censura é que faz o indivíduo ficar doente. Por isso agora, que o senhor fala, né, Dr. Kepp, na sua tese, que o livro Psicanálise Integral, sobre o transconsciente, né? Que o ser humano, ao invés de ter um inconsciente coletivo ou inconsciente individual, ele tem uma transconsciência que ele próprio censura, nega, omite e não utiliza como poderia. Agora nós temos, para finalizar o nosso programa, uma mensagem do Adolfo Esquivel para todos vocês que querem um mundo melhor e que gostam da Associação Stop. Para los que integran Stop a la destrucción del mundo, lo que les puedo decir, mucha fuerza, mucha solidaridad y mucha unidad. Y fundamentalmente no perder la esperanza. Otro mundo es posible, como decimos en el Foro Social Mundial, pero no olvidemos lo que decían los estudiantes de mayo del 68 en París.
seamos realistas, pidamos lo imposible. Eso que creemos imposible es posible si tenemos la conciencia, el coraje y la decisión de cambiar la situación mundial. Un fraterno abrazo solidario de paz y bien.